Orgulho e uma partícula de ira se iguala a uma fortaleza de raiva. Mensagem do dia 5 de novembro de 2016. Que o nosso precioso Senhor seja para nós todo sentido de vida, queridos moradores do coração. Ontem vocês teriam ouvido de mim apenas uma nota rápida, mas ocorreu um evento inesperável. De repente, tivemos que arrumar as malas, bem no momento em que estávamos acordando. Isso foi um grande evento e Deus foi muito fiel. Inesperadamente, Ele nos enviou 3 maravilhosos ajudantes, e o que aparentou ser um desastre em formação foi apenas um dia exaustivo de trabalho sem parar. Então, é por isso que você não recebeu uma mensagem ontem. E eu aprecio aqueles que estão sendo levados a orarem por nós, porque vou dizer, nós realmente precisamos. E esta lição flui a partir dessa experiência. Eu quero falar sobre o orgulho. É um demônio que todos nós lutamos. E hoje, em oração, o Senhor me fez lembrar de uma visão que Ele havia me dado sobre a raiz do meu orgulho. Creio que aqueles que têm uma baixa auto-opinião são mais vulneráveis ao orgulho. Eles sempre têm que provar o seu valor. Se uma alma não está fundamentada em Deus, tendo tudo que vale a pena da maneira como Deus a vê e a ama, ela cairá em orgulho com a necessidade de justificar-se aos olhos dos outros, para aumentar a sua autoestima, para se defender, para provar a si mesmo, a fim de se sentir digno aos olhos dos outros. Isso nos deixa traiçoeiramente dependentes das opiniões dos outros. Mas se a alma é fundamentada no Senhor, toda a sua justificação é em Jesus. Tudo que vale é em Jesus. Toda a sua defesa é em Jesus e não há necessidade de falar e influenciar as pessoas para ganhar autoestima ou para provar que somos. Todo o nosso valor é amarrado em como Jesus vê e nos ama e, finalmente, o preço que Ele pagou por nós é o que nos dá esse valor. Desta forma, o mais rico, o mais brilhante, o mais pobre ou mais ignorante são todos do mesmo valor. Nada podemos fazer em nossas vidas que nos dê mais valor do que o sacrifício que Deus fez por seu Filho unigênito para expiar nossos pecados. Nada, portanto, somos todos, desde o menor ao maior, carimbados com o mesmo preço. E isso é o nosso valor, nada mais, nada menos. Então, vindo desse ponto de vista, é mais fácil superar o nosso orgulho. Quando estamos no Senhor, então estamos vazios e prontos para aprender. Estamos tranquilos e abertos à instrução. A sabedoria dos outros não será uma ameaça ou menosprezo, mas sim um alimento para a alma. Podemos tomar o que precisamos dele ou receber confirmações daquilo que já conhecemos, e nisso teremos paz. Mas a alma que está insegura e não encontrou todo o seu valor em Jesus deve estar constantemente à procura de se defender, para provar-se, para construir-se aos olhos dos outros. Por isso está constantemente em um estado de agitação, buscando maneiras de aumentar o seu valor, seu conhecimento, sua força intelectual, a sua espiritualidade. Ela não pode ficar em silêncio, mas deve estar sempre em modo defensivo, para que não seja julgada inferior. Eu vivi desta forma na maioria da minha vida adulta e isso me desgastou.
Se fosse um cliente de fotografia ou um encontro espiritual, eu sempre tinha que aparentar estar bem. Mas quando comecei a ser mergulhada no amor de Jesus, especialmente de habitação, imersão, oração, comecei a me sentir profundamente amada e valorizada. Eu perdi o gosto por provar a mim mesma ou ter que me aparentar estar boa. Eu estava segura entre os braços do meu Salvador, amado, honrado e de valor inestimável para Ele. A alma que encontrou seu valor em Jesus está em repouso, está em paz, tem pouca necessidade de falar, a menos que haja algo que elas estejam moralmente obrigadas a falar. Caso contrário, ela é pacífica, como uma criança desmamada no colo de sua mãe. Este tempo em que estamos agora, estamos saturados com criaturas demoníacas, atribuídas a nos depreciar e nos puxar para baixo em todos os sentidos possíveis. Este, ao contrário de qualquer tempo antes na história, é mais cheio de perigos para o nosso espírito, alma e corpo como nunca antes. Estou aprendendo que a primeira coisa na parte da manhã que preciso fazer é me arrepender. Eu tenho um minúsculo ou um pequeno pensamento ou julgamento sobre alguém? Se tem algo, eu devo imediatamente me arrepender. As chances que tenho com isso é que eu posso ignorar a minha consciência e dizer que estava arrependida e assim prosseguir. No passado eu poderia me dar ao luxo de fazer isso, mas e agora? Bem, deixe-me explicar. Quando fui chamada da cama para arrumar imediatamente a capela, comecei a ter pensamentos ressentidos. Vamos ser honestos aqui. Quem não estaria? Meus olhos ainda estavam fechados quando de repente eu fui chamada para fazer alguma coisa, um grande projeto e sem ajudantes. Pensei em uma centena de coisas que poderia dizer, mas eu disse imediatamente: não, você não vai lá, você não está indo lá para alimentar sua raiva e ressentimento, não. Bem, mas você acha que foi suficiente esse arrependimento? Mesmo quando eu me recusei a reclamar? Bem, aqui está uma dinâmica que todos nós precisamos tomar cuidado. A semente de amargura e raiva logo vieram descendo do meu coração durante esses minutos. Sim, eu senti isso, mas por quê, ora? Porque eu senti ressentimento, então, naquele momento, eu lutei para me desprender dele. Eu me coloquei para baixo, me recusando a alimentar a raiva. Eu calmamente pedi a Deus para me ajudar e então trabalhamos nisso por cerca de 7 horas praticamente, exaustivas. Mas durante todo o tempo o ressentimento e a raiva ficaram batendo à minha porta, tentando fazer com que eu realmente me perdesse. O que me aconteceu é que surgiram maldições na falta de comunicação. Raiva e fúria haviam sido enviadas por todas as partes envolvidas. Então, os demônios atribuídos nessa maldição foram apenas pairando e esperando por uma abertura. No mesmo momento, eu senti raiva e nisso eu abri minha alma para receber sementes de amargura e demônios da raiva e ressentimento que, partindo desse ponto em diante, estavam vindo para construir uma fortaleza em mim. Naquele momento, eles tiveram um posicionamento sobre Ezequiel e eu. Mesmo que eu me recusasse a nutrir um ressentimento, a semente já havia ganhado entrada. E os demônios já estavam trabalhando e tentando construir suas fortalezas de raiva. Mesmo que eu continuasse durante todo o calvário do dia a rejeitar a raiva e a amargura, as sementes estavam lá.
Os demônios tinham uma posição em ambos depois de terem conseguido um apoio para seus pés horríveis. Eles estavam trabalhando em uma fortaleza e quase completando ela em nossos corações. Esse tipo de fortaleza é onde os demônios têm acesso contínuo em causar raiva, ódio, ressentimento e amargura. Acreditamos que uma fortaleza só pode ser quebrada pela oração e pelo jejum. Bem, isso só aconteceu porque ninguém estava jejuando e então eles entraram bem nessa hora. Mas fomos avisados. Eles estarão de volta para tentar novamente. E eu tenho que confessar a vocês, irmãos e irmãs, não tenho confiança de que irei passar no próximo teste. Eu vi um reduto de raiva e fúria trabalhando. Eu já vi isso rasgar uma família em pedaços e enviar toda a sua dispersão em diferentes direções para bem longe e se deixando feia em nunca mais se reunir. Então estamos sendo muito cuidadosos em não permitir que isso entre em nossos corações novamente. Você vê como a humildade e a gratidão são muito importantes? Não importa o que aconteça, a alma humilde vê a mão de Deus e recebe a carga da gratidão. Eu sabia que isso seria uma oferta para as eleições. Eu sabia que era um sofrimento. É por isso que fui capaz de conquistar essa minha tendência sobre a raiva. Mas foi lenta demais. Eu já tinha aberto uma porta ao sentir raiva. Sim, eu sei. Você não pode controlar a raiva. Mas você pode controlar isso em ações de graças e em uma vida de louvor e gratidão. Então, em tudo você não deixará nenhum espaço para amargura, se você se encher de gratidão. É como um colapso. Você se limpa usando um equipamento de proteção. Você não apenas entra no meio dela. O equipamento de proteção é saber que Deus lhe colocou nesta situação por um motivo. Lhe agradecendo profusamente e já estando em uma postura de adoração em ações de graça, então você terá espaço para raciocinar. Mas se você já é parte da crise, é tarde demais. Não se permita ficar com raiva, irmãos. Se ela chegar em você, renuncie a ela e dê graças a Deus pela oportunidade de aprender com essa lição. A medicina é amarga, porém necessária. Se nós a tomamos com gratidão, seremos curados, mas se lutarmos contra, ficaremos incomodados, discutiremos e nutriremos ressentimentos, nos tornando muito doentes no corpo, alma e espírito. Então, isso é o que estamos descobrindo no mesmo instante que vocês sentirem raiva. Arrependam-se e não permitam que os demônios construam uma fortaleza. Todas as manhãs, quando você se levantar, antes de mais nada, pergunte: Espírito Santo, por favor, mostre-me os pecados que ganharam entrada para minha alma. Por favor, mostre-me para que eu possa me arrepender. Em seguida, de joelhos e um bom lugar para pedir perdão e realmente induzir o seu coração ao arrependimento sério. Então, quando você se arrepender, peça ao Senhor para remover as sementes, a porta, os excrementos, os demônios que entraram e que repare qualquer dano que foi feito em seu coração. Amados, não há mais espaço para essas coisas. Os demônios são grossos, assim como a poluição atmosférica, e todos eles precisam do seu consentimento para pousar. E eu não quero consentir com um. Claro, venha. Não. O que eu quero dizer é que apenas um pensamento pecaminoso, negativo, e eles estarão dentro. Que o Senhor nos socorra.